Olá, aqui é a Uirá. Tudo bem com você? Eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre ansiedade e intuição. Como é que trabalhar a nossa intuição pode ajudar a gente a lidar com a nossa ansiedade. Há 4 anos atrás, meu filho mais velho tinha nascido. Ele era o meu primeiro, né? E eu tava com um bebê pequeno, eu tava fazendo um mestrado aqui na universidade. Eu estava ao mesmo tempo terminando meu curso de dinamarquês, que aqui é obrigatório para estrangeiro fazer o curso de dinamarquês, finalizar, né, fazer até o fim. Eu estava no meu último módulo do curso de dinamarquês e eu tinha acabado de voltar da minha licença maternidade. Meu filho estava fazendo 1 ano e eu tinha voltado da minha licença maternidade. Então eu estava fazendo tudo isso ao mesmo tempo. E com criança pequena e com todo o cansaço que já vinha do nascimento do meu filho. Eu tinha tido, quando meu bebê tinha mais ou menos uns 2 meses, eu comecei a ter sintomas de depressão, e que é uma coisa que a gente não fala muito, né? É uma coisa que nós mulheres, mães e tudo, a gente tem um pouco de vergonha de falar sobre isso, falar sobre ter depressão no pós-parto, que alguns dos médicos eles não querem nem chamar de depressão pós-parto por várias coisas, porque tem que ticar várias caixinhas para eles chamarem assim de depressão pós-parto. Então eles me diziam simplesmente que eu tinha privação de sono, que era cansaço. E então, mas eu tava com um quadro de depressão, que era uma coisa que eu nunca tinha imaginado na minha vida, e que era uma coisa que tinha vindo para mim com esse excesso de responsabilidade e de falta de rede de apoio que eu senti no momento em que meu filho nasceu, meu primeiro filho nasceu. Eu me senti muito perdida e com muita responsabilidade e muitas dúvidas. E isso acelerou esse meu processo de depressão. Então, quando eu terminei a minha licença maternidade e que veio tudo isso ao mesmo tempo, da escola, da universidade, do bebê, tudo isso junto, de repente, isso explodiu dentro de mim. Aí eu comecei a ter umas crises que, assim, eu me lembro de estar na escola de dinamarquês, e eu estar num momento, assim, pré-exame, tá super estressada com o exame, e tendo que entregar material também do mestrado. E eu me lembro de eu olhar pro quadro negro, né? Que não era negro, era verde. Eu olhava pro quadro verde e eu não conseguia entender nada, assim, era um bloqueio, era como se meu cérebro tivesse parado de funcionar. E eu não conseguia respirar, eu não conseguia pensar, eu só chorava. E eu sentei na escola e eu chorei na frente daquele quadro, cheio de palavras em dinamarquês, que até então estava tudo bem, eu estava entendendo bem. Mas naquele momento, meu cérebro ele não decodificava nada, eu não sabia em que língua eu estava falando mesmo, assim, eu não sabia qual era a língua, em que língua eu estava falando, eu não entendia o que estava escrito ali, eu não conseguia fazer um raciocínio completo, eu não conseguia me explicar, e eu só chorava. E eu demorei um tempo para eu conseguir sair desse estado que eu não conseguia respirar e que tudo parecia que tinha, assim, o mundo parecia que tinha explodido na minha frente. Isso foi a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade, que eu não sabia o que era na época. E eu tive algumas dessas, assim, até eu descobrir o que era. Eu tive algumas dessas, assim, nesse processo, e aí aos poucos eu fui trabalhando, e aí fui diminuindo as minhas tarefas, assim. Eu dei um tempo pro mestrado para terminar a escola de línguas, e aí depois eu terminei a escola de línguas, e aí eu fui pegar o mestrado, e eu pedi mais ajuda, apesar de não, assim, da gente ter muita dificuldade de rede de apoio. Quando você mora fora do seu estado, do seu país, da sua cultura, e a família tá longe, os amigos mais próximos estão longe, aí você vai refazer suas amizades, né, quando você muda para um lugar totalmente novo. A falta de pertencimento é uma coisa muito forte, assim. E a falta de braços em volta de você. Quando você precisa, quando você mais precisa, que é
o momento que você tem uma criança pequena, né? Quando você pariu, você tem uma criança pequena e você tá nascendo como mãe também, né? Então eu senti muita falta da rede de apoio, assim, senti falta dos meus pais, dos meus melhores amigos, da minha família, das coisas que eu conhecia, da comida que eu conhecia, sabe? Tudo isso fazia muita falta, assim, das coisas que eram familiares para mim, que me davam conforto. Ah, então, assim, a falta dessa rede de apoio tirou o meu chão. Foi uma das coisas que tirou o meu chão, junto com toda a responsabilidade. E isso era uma coisa que eu não tinha como recuperar. Não era uma coisa que você podia simplesmente dizer assim, tá, vou, eu vou ali na esquina e aí eu faço uns amigos. É uma coisa que demora tempo, né? Ou então eu vou pegar uma passagem e vou visitar minha família. Então é uma coisa que tem o seu, tem uma implicação prática e é uma coisa que você não resolve de uma hora para outra. O que você resolve, você pode resolver dentro de você. E é aí que eu quero chegar. Porque, assim, essa minha falta de chão e excesso de responsabilidades e obrigações e coisas que eu me sentia... eu sentia que eu precisava realizar, to accomplish, eu tinha que realizar isso para ser boa o suficiente também, né? Tudo isso me levou para esse lugar onde se apertava o parafuso muito forte. No momento que apertava o parafuso muito forte, eu explodia. E explodia não é no sentido de sair gritando, batendo, não, eu explodia dentro de mim, eu implodia. Eu acho que é melhor, a melhor imagem seria até essa, eu implodia. E eu não conseguia respirar e o meu raciocínio travava. E por alguns minutos, porque eram coisas que duravam alguns minutos, por alguns minutos nada fazia sentido. No momento em que eu fui aos poucos fazendo prioridade, assim, agora você faz isso, esquece aquilo, agora, e você vai assim aos poucos. Isso foi melhorando. E também no momento em que eu comecei a olhar para dentro, assim, a me perceber no sentido de não uma pessoa incompleta a quem lhe falta, mas uma pessoa que tem muito dentro de mim. E como é que eu posso usar esse muito que eu tenho dentro de mim, esse muito de amor, esse muito de carinho, esse muito de energia, esse muito de cuidado pelo outro e por mim mesma, como é que eu posso usar esse muito que eu tenho para compensar a falta que a minha rede de apoio está fazendo, a falta que outros em volta de mim. E foi esse o processo que eu fui fazendo aos poucos, que foi um processo de autoescuta, e que até aquele momento eu não sabia que o que eu tinha era crise de ansiedade, e eu não sabia que esse processo de autoescuta era um processo de conexão, um primeiro processo de conexão com a minha intuição. E tudo isso foi muito meu comigo. Assim. Não tinha psicólogo para me ajudar. O que não estou desmerecendo de forma nenhuma. Eu acho que quem tem isso, eu gostaria muito de ter tido naquele momento. Além da minha rede de apoio de coração, uma rede de experts, né, de profissionais que pudessem me ajudar. Mas eu não tive. Uma das razões porque a depressão pós-parto, ela é ainda um tabu de se discutir. Tanto para mim, para dizer que era aquilo que eu achava que eu tinha como para o médico para dizer você tem isso, porque eu não recusava o meu bebê, pelo contrário, assim, meu bebê ele era tudo e tudo tinha que ser perfeito para ele. E também, assim, porque não começou logo depois do parto, tem várias coisas que hoje em dia já se sabe que não tem necessariamente que estar presente para caracterizar uma depressão pós-parto. Mas, bom, essa depressão, ela me levou a ter crise de ansiedade. E quando eu engravidei do segundo filho, eu já tinha começado inconscientemente, intuitivamente, um processo de autoescuta. Quando eu engravidei do meu segundo filho, eu fiquei muito feliz, claro, ele foi super querido, planejado, né? Buscado, né? E quando eu engravidei dele, que a ficha me caiu, depois do momento de grande
emoção e comemoração foi assim. Tá, agora como é que eu faço para não cair no excesso de estresse, preocupação, excesso de obrigações, excesso de que veio com a primeira gravidez, parto, o primeiro filho, né? Então, assim, como é que eu faço para lidar com isso de uma forma melhor? Como é que eu pego o que eu aprendi do primeiro para poder aplicar nessa segunda experiência da gravidez e pós-gravidez, para que eu viva esse processo de uma forma mais leve, de uma forma mais feliz também. Que uma das coisas que eu me culpava muito com o meu primeiro filho era assim: você não está totalmente feliz. Você não está feliz o tempo inteiro. O seu filho vai sentir isso e ele vai achar que é com ele. E claro que não era assim. Eu era e sou muito feliz com ele. Muito. Nossa, ele é uma das coisas mais incríveis que já aconteceu na minha vida. E ele é o meu primeiro filho e ele é muito especial e eu tenho uma felicidade que eu não sei nem descrever, você tá vendo? Não sei nem colocar em palavras porque é uma coisa tão óbvia. Mas a gente não tem que estar feliz o tempo inteiro para provar que a gente merece o filho, para provar que a gente merece ser mãe, para provar que a gente é uma boa mãe, para provar, a gente não tem que ser feliz o tempo inteiro, porque ninguém é feliz o tempo inteiro. Então assim, isso era era um dos tabus e é ainda um dos tabus, porque eu converso com muitas mães, com muitas amigas e as minhas clientes do estúdio e muitas pessoas assim que a gente começa a conversar por ter coisas em comum, filhos pequenos, etc., que não necessariamente são amigas próximas, mas que a gente se conecta nesse nível. E várias vezes eu escuto isso. Eu escuto da dificuldade da mãe de se abrir sobre as dificuldades que ela encontra em ser mãe, sobre as dificuldades que ela está passando pessoalmente, assim. O que ela está enfrentando nesse momento que é um momento de clash, né? Do seu, é o momento que você está se encontrando com essa nova figura sua, essa nova figura que é a mãe. Você é a mulher que cresceu, que viveu, que aprendeu, que se descobriu, que se desenvolveu. Aí agora você encontra a mãe, que é você como mãe. E você precisa... Como é que você congrega essas duas figuras em uma, sem que seja em detrimento uma da outra, né? Porque você continua sendo a mulher, aquela que você tem sido e que está sempre em desenvolvimento. E agora você tem esse papel de mãe e também que não é simplesmente um papel que vem de fora para dentro, mas que também que é um nascimento seu. Como é que você congrega essas duas coisas? Então, para mim, o meu segundo filho, durante a minha segunda gravidez, foi a minha procura por como eu aprendo, melhoro e sou mais feliz, mais realizada, mais sábia. E foi quando eu lembrei que eu tinha o meu baralho de tarô, que há algum tempo eu não mexia, eu tinha o meu baralho de tarô no meu armário. Isso no meio da minha gravidez. E aí eu peguei, tirei o baralho e comecei a estudar, a brincar com as cartas, a conversar com elas, como eu faço, assim. Criar uma relação, recriar uma relação, que por algum tempo eu tinha deixado esquecida dentro do armário. E com isso... pela primeira vez eu senti uma necessidade de me relacionar com as cartas de uma forma diferente, que antes assim, a minha primeira... Eu jogo tarô desde os 13 anos e para mim sempre foi um processo bastante intelectual, assim, de conhecer as cartas, estudar as cartas, conhecer os significados, ler os livros, decorar significados a princípio, saber as palavras-chave, todas essas coisas. E nesse momento, que eu vou chamar de um segundo momento que eu me deparei com as cartas, me debrucei sobre as cartas, eu comecei a sentir a necessidade de trabalhar com elas de uma outra forma.
que era uma forma, que é o que eu uso hoje, que é uma forma mais intuitiva, que é uma forma que não passa tanto pelo meu intelecto, que não passa tanto pelo meu raciocínio, mas que passa muito mais pelo meu sentir, pelos meus sentidos. Isso casou com esse momento, assim, o momento da gravidez é um momento muito de sentidos, um momento muito de instinto, um momento muito de chakra da raiz, né? Um momento que você tá, você é um corpo. A gente sempre é um corpo, além de outras coisas, mas muitas vezes nesse mundo que a gente vive, a gente esquece que a gente também é um corpo e a gente vive muito na cabeça e as coisas a gente não desce, né? A gente não desce a nossa percepção, a nossa vivência pro sensorial. Mas a gravidez é um momento que te obriga a isso, é um momento que te empurra para isso. É um momento que você é muito mais corpo do que mente. Assim, o cérebro mesmo da gente na gravidez vira uma geleia. Assim, o raciocínio da gente fica uma loucura. Então, assim, esse momento em que eu fui pela natureza, biologicamente forçada a ser mais um corpo do que a mente, foi um momento que me ajudou muito a descobrir esse outro lado meu como um ser intuitivo com as cartas. E isso abriu para mim uma outra vivência das cartas do meu diálogo comigo mesma. Então, voltando para o tema desse vídeo, né, que é intuição e ansiedade, o que eu queria dividir com vocês aqui é como a gente trabalhar a nossa intuição pode nos ajudar a lidar com os nossos momentos de ansiedade. O que aconteceu para mim foi que, na minha segunda gravidez, eu comecei a me ouvir, eu comecei a prestar atenção, eu me dei a permissão para falar de dentro. Ao invés de só dessa voz que sai para fora, eu me dei a permissão de falar de dentro, de ouvir a minha voz interior. E que a gente pode chamar de intuição, de subconsciente, né? A gente pode dar alguns nomes para isso, sim. Eu vou chamar de intuição nesse momento. E assim, isso foi uma coisa que mudou o jogo. Isso mudou completamente o jogo. Para mim. E para as pessoas em volta de mim. Isso eu posso te dar certeza. Porque no momento em que eu comecei a me escutar, eu fui capaz de avaliar os processos enquanto viver nos processos e não me deixar levar dentro da onda para no momento em que eu tomo um caldo, sabe assim? Não estar perdida na onda até o momento que você toma o caldo e cai com a cara enfiada na areia, né? Então, assim, foi uma coisa que me deu uma autopercepção e uma possibilidade de avaliar o processo e mudar o rumo dentro do processo em si, mudar dentro da ação, mudar o rumo da ação. Então, se o negócio estava ficando esquisito, se eu estava começando a me sentir sob pressão, sobrecarregada, com mais do que o que eu podia lidar, com mais responsabilidade do que o que eu sabia administrar, ou qualquer dessas coisas, eu já era capaz de parar, de respirar, de avaliar e tentar redirecionar a minha ação. Não é perfeito, e assim, é um processo que é uma prática de vida, né? Mas você precisa começar. Começar é o negócio. Começar é o canal. No momento que você começa, aí você vai desenvolver. Porque se você não começar, aí mesmo que você não vai pra lugar nenhum, você vai ficar sempre parada, que era isso assim, que até aquele momento era comigo. Eu estava parada numa dor, numa dissonância que eu sabia que não era o que eu queria pra mim, mas e aí como é que sai disso? Tá. Então, no momento em que eu começo a me escutar, eu começo a respirar e dizer: como é isso pra mim? Como é que eu me sinto? Como é que isso se reflete na minha respiração, no meu corpo? Como é que eu me sinto fisicamente quando eu estou fazendo isso, quando eu estou me propondo a fazer isso, quando eu estou falando sobre isso, quando eu estou vivendo isso?
E isso, assim, isso é o trazer para baixo, né? Trazer para o corpo, trazer para o chakra da raiz, o chakra básico. É a gente trazer essa sensação para o jogo. A sair daqui e pensar, e aí, como é que eu me sinto? E aí eu te pergunto, como é que você se sente? Você já se perguntou isso hoje? Como é que você se sente? Como é que isso que está em volta de você, esse mundo que está em volta de você, essas pessoas, essas situações, essas obrigações que você tem com você, que você se deu, que você se colocou, esses standards que você tem que cumprir, né? Como é que isso se reflete no seu corpo, né? Na sua guts, lá no fundo. Como é que é isso para você? Porque, assim, as ideias abstratas de felicidade, sucesso, realização, elas são abstrações que cada um de nós recebe e filtra de uma forma, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu sempre digo, assim, o que é sucesso para mim, felicidade para mim, a realização para mim, é diferente do que é para você. E é para ser, né? Então, assim, você trazer isso para você e pensar, como é que é isso para mim? É um primeiro passo para você sair de dentro da onda e não acabar com a cara enfiada na areia. Que assim, eu tô usando a questão da onda e da cara enfiada na areia para falar sobre esse processo da ansiedade que te toma e que você tá lá dentro e que você vai, quando você vê, você já tomou o caldo, né? E assim, no final da minha segunda gravidez, quando o meu filho nasceu, eu tinha sempre essa autorreflexão de como é que eu estou indo. Como é que. E não é assim, como eu estou sendo como mãe? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que os outros estão me vendo como uma pessoa responsável, carinhosa, alegre? Não, não tem. Assim, sinceramente, no momento em que eu estou me ouvindo, não me interessa o que os outros estão pensando, falando de mim. Porque aquele é um momento meu. Claro, eu quero que os meus filhos sejam felizes, eu quero que os meus filhos tenham uma mãe com quem eles gostem de estar, com quem eles gostem de dividir a vida e que se sintam acolhidos, que se sintam amados. Claro que eu quero tudo isso. Mas eu só posso oferecer isso no momento em que eu olho para dentro e ofereço isso também para mim. O acolhimento, o amor, o carinho, o cuidado, a atenção. Então, assim, eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso oferecer aquilo que não existe em mim. Se o copo está vazio, eu não tenho o que dar. E o meu exercício com a minha intuição foi encher o meu copo. E é isso que eu proponho para você. Usar a intuição, o se ouvir, como uma forma de encher o seu copo, para que você tenha para você, que você tenha para oferecer, que nunca lhe falte. Para que você não se sinta você não esteja dentro desse processo que parece que é maior do que a gente e que te leva a um ponto que quando você olha para o copo tá vazio, você não sabe o que fazer, que você já não tem mais nem da onde tirar, né? E assim, é uma coisa que essa prática de ouvir a intuição é uma coisa que é um processo que você vai descobrindo as suas formas, né? Eu tenho descoberto as minhas, e é uma coisa que eu divido com vocês nos meus vídeos, como é que é a minha forma de acessar a minha intuição, que eu posso dividir, e aí você pode ver o quanto da minha forma pode também se comunicar com você, pode fazer sentido para você. E aos poucos você vai fazendo a sua própria forma de criar o seu mecanismo de se ouvir, se avaliar enquanto você está vivendo e não ser uma vítima da onda, né? O tempo inteiro levada pelo que está acontecendo, o que quer que seja, e aí você resolve mais lá na frente quando você tiver que se levantar da areia. Eu proponho aqui para você 3 exercícios que eu costumo fazer de como acessar a minha intuição para poder lidar com a minha ansiedade, porque a ansiedade existe. E o que é ansiedade? A ansiedade é você
antever o futuro. A ansiedade é você tentar controlar o futuro. A ansiedade é a nossa tentativa de controle, né? A nossa tentativa de controlar para que as coisas saiam do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que tá certo, do jeito que a gente acha que tem que ser. Não tem nada de errado com isso, não tem nada de errado com ter um objetivo, ter padrões de como a vida precisa ser para funcionar direito, né? Então, assim, se você acha que os pratos na pia, eles têm que ser, em algum momento eles vão ter que ser limpos para desocupar a pia e novos pratos virem, isso faz parte, claro. Mas, assim, como você lida com olhar para a pia cheia de pratos sujos, ou como você lida com o fato de ter que lavar os pratos, ou de pedir para alguém para lavar os pratos, ou de dividir isso, ou de ter que colocar os pratos no lugar, ou, oh meu Deus, agora a pia está limpa e os pratos vão chegar de novo. Então, assim, a forma como a gente lida com isso é que faz a diferença. Então, assim, a ansiedade, ela existe. A vontade de controlar os resultados do futuro, os outcomes do futuro. A vontade a necessidade que a gente tem de pensar no futuro. A gente está no presente e a gente pensar o que eu faço para que o futuro seja da forma como eu quero que ele seja. Essa vontade existe. Agora, o que a gente precisa é a gente ser capaz de controlar o nível disso. O nível, como é que isso influencia na nossa vivência, na nossa saúde. E é isso que eu proponho para você, que trabalhar com a nossa intuição pode nos ajudar nesse processo. Então, como eu falei, eu tenho 3 exercícios, eu tenho vários, mas eu escolhi hoje 3 exercícios para dividir aqui com vocês, de como você pode trabalhar a sua intuição para tentar lidar com seus momentos de ansiedade. Então, é assim, não espera na hora em que você já estiver tendo um ataque de pânico, sem conseguir respirar, sem ver nada na sua frente, porque nessa hora é muito difícil. O barato da autopercepção é você, aos poucos, ir se conhecendo para que você interrompa esse processo antes que ele aconteça. Então, assim, você vai se conhecendo, você vai se descobrindo. E por isso também que é um processo de vida, é um processo que você vai... E também, assim, você muda sempre, né? Então, assim, você se descobre, você se conhece, mas você está em processo de mutação também. Então, você continua se conhecendo, se descobrindo e com os seus novos conhecimentos também, bola de neve. Você conhece as suas transformações e você se transforma com o seu conhecimento. E é assim que a gente vai crescendo, né? Então, assim, a primeira coisa que eu te proponho, respirar. Adivinha, né? Respirar é sempre o meu primeiro exercício. E é o meu primeiro exercício porque é o exercício que tira a gente da mente e põe a gente no corpo. Então, assim, respirar é a minha primeira forma de me conectar com a minha intuição. Respirar é o que faz com que eu seja capaz de colocar a minha atenção do barulho da minha cabeça na calmaria do meu corpo. Quando eu respiro profundamente, calmamente, jogando o ar lá embaixo, na minha barriga, na base da minha barriga. Quando eu faço isso, eu tô colocando a minha atenção em outra coisa, que não é a confusão, né? A confusão mental. E eu tô me conectando com o meu corpo, porque a respiração é um processo corporal. A respiração é uma coisa que acontece no seu corpo, quer você queira, quer não. Ela tá ali. E você pode usar ela como uma forma de você se conectar com o seu corpo. Então, meu primeiro exercício para você trabalhar sua conexão com a sua intuição, para lidar com seus momentos de ansiedade, é antes dos seus momentos de ansiedade acontecerem, você tirar momentos do seu dia, se for possível, alguns momentos do seu dia, se não for possível, um momento do seu dia. 3 vezes na semana, que nem ir pra academia, 3 vezes na semana, que isso seja um exercício e aí aos poucos você vai aumentando, né? Então, se você for capaz de lembrar disso e fazer isso por 5 minutos, mais nada, sem telefone, sem interferências externas,
sem o que quer que seja. Respirar e pensar na sua respiração e focar na sua respiração. Prestar atenção simplesmente no seu respirar e jogar o ar para baixo da sua barriga. E assim, pensamentos vêm e vão, Agradeça os seus pensamentos por virem, diga muito obrigada, mas agora não. Agora eu tô ocupada. Se você achar que 5 minutos é muita coisa, então começa com 1 minuto. Começa com 1 minuto e vai crescendo. Começa 1 minuto 3 vezes por semana. Olha só, 1 minuto num dia, 3 vezes por semana, é possível. Você fecha os olhos e você presta atenção só na sua respiração. E é isso. E deixa esse espaço. Se dá esse espaço. No momento em que você é capaz de calar o barulho da sua mente, a sua voz interior tem espaço para falar. O segundo exercício é você focar no presente, no aqui e agora. Porque é muito fácil a gente ficar sempre com a mente divagando, né? A mente está sempre pensando no como é que foi no passado, o que você fez, como é que você fez, o que você deveria ter feito, blá blá. E o que pode ser no futuro, como é que vai ser, como é que não vai ser, se você fizer isso agora, como é que vai ser isso depois. Bom, a única coisa sobre a qual a gente realmente tem controle não é o passado passou. O futuro, não sei o que vai vir. A única coisa sobre a qual a gente tem controle é o presente, é o momento presente, é a sua ação aqui e agora. Sua ação, seus pensamentos do aqui e agora. Então, busca focar no presente. E como é que a gente faz isso? Essa coisa da mente divagando, indo para frente, indo para trás, leva a gente para uma automação. A gente faz muitas vezes as coisas sem prestar atenção no que está fazendo. Quantas vezes você vai na cozinha pegar um negócio e aí no caminho você já esqueceu o que você está indo pegar, você volta para a sala, chega na sala, aí você lembra o que você tinha que buscar na cozinha, né? Ou quando você vai pegar seu celular, você vai para olhar a hora, você pega no seu celular e aí você já encontra alguma outra coisa que distrai você põe o celular de volta lá e você volta sem saber a hora. A gente vive muito no automático, a gente está ali com a cabeça em vários outros lugares. Então, uma das coisas para a gente focar no presente é a gente prestar atenção exatamente o que está acontecendo agora. E para isso, a gente se força a fazer isso mudando os hábitos, mudando formas de fazer. Por exemplo, experimenta escovar o dente com a mão contrária. Isso é uma dica. Se você normalmente escova os seus dentes com a mão direita, experimente escovar o dente com a mão esquerda. Ou ao contrário, se você escova com a mão esquerda, normalmente experimente escovar com a mão direita. Isso vai forçar o seu cérebro a focar no que você está fazendo, ao invés de ficar fazendo essa divagação. E isso é um exercício de centrar-se no presente, que é uma das coisas que podem ajudar você a abrir espaço para a sua intuição. Você pode experimentar esse mesmo princípio do escovar o dente, você pode experimentar com outras coisas. Você pode experimentar fazer diferente o que você está acostumado a fazer de uma forma para forçar o seu cérebro a prestar atenção naquilo. E a terceira dica é: pegue um baralho de tarô e abra na sua frente. Puxe uma carta e olhe para essa carta. Simplesmente olhe para ela. Sem pensar, sem preconceitos, sem ideias prévias do que aquela carta é. Não precisa nem olhar para o nome, nem olhar para o nome da carta. Só olha a figura que está na carta. Olha o que tem ali, o que é aquilo. O que aparece naquela carta? Descreve a carta. O tarô, ele é uma ferramenta muito especial e muito cirúrgica, assim, sabe? Assim, muito direto ao ponto, pra gente acessar esse mundo sutil, que é o mundo da nossa intuição, do nosso subconsciente. E assim, você ter uma outra pessoa para ler tarô para você é uma coisa que pode ser legal também. É uma experiência que também pode ser legal e é uma coisa que às vezes, assim, se você quer fazer uma leitura completa sobre um assunto que você está muito envolvida e que você acha que você não vai ser capaz de enxergar o que as cartas estão mostrando, é sempre legal você ter uma pessoa externa, um tarólogo, uma amiga, uma pessoa externa que ajude você nessa leitura. Mas no dia a dia, você pode utilizar o tarô como uma ferramenta sua de conexão consigo mesma, sem intermediários.
Porque a conexão que você desenvolve com as cartas de tarô, se você utilizar o tarô dessa forma, que é o tarô intuitivo, você cria uma conexão no seu nível subconsciente, em que você consegue enxergar nos arquétipos e nos símbolos aquilo que funciona, aquilo que é interessante, aquilo que é importante, aquilo que faz sentido para a sua vida. O que transforma a leitura numa coisa muito mais pessoal, numa coisa muito mais direto ao ponto para a sua questão. Então, assim, a minha terceira dica é que você abra um baralho de tarô, pegue uma carta e olhe para ela. E descubra qual é a história que essa carta quer te contar. Qual é a história que ela está te apresentando. Descreva essa carta. E depois de simplesmente descrever os elementos da carta, depois disso, comece a conversar com a carta. Quem é o que está na carta? Quem é essa pessoa? O que são essas coisas? O que elas representam? O que para você? O que você sente com a carta? Então, assim, você faça esse processo de diálogo mesmo, de conversa. Que é uma forma de você acessar a sua intuição. Um disclaimer importante aqui, de tudo isso que eu falei. É muito importante que você procure ajuda médica, ajuda profissional especializada, no caso de depressão, ansiedade, pânico. É muito importante ter um acompanhamento médico para lidar com essas coisas. Então, assim, o nosso trabalho que a gente faz com a nossa intuição é um trabalho importante, é um trabalho nosso, é um trabalho individual. Mas em todos esses casos é muito importante procurar ajuda médica e procurar também uma rede de apoio. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que as dicas que eu trouxe aqui sejam coisas que você pode utilizar na sua vida. Deixa comentários aqui embaixo sobre o que você achou do vídeo. Se você também tem temas para sugerir para os próximos vídeos, escreve aqui embaixo que vai ser um prazer te escutar, tá bom? Eu te vejo lá no nosso perfil do Instagram e do Facebook, o Ira Iracema, e aqui no nosso canal do YouTube. Um prazer falar com você e até o próximo vídeo. Tchau!